Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de matemática para os estudantes de ensino médio da Rede Estadual de Goiás. Esse é o projeto Seduc em Ação, sou o professor Silvio e a nossa aula de hoje é sobre volume de sólidos geométricos. Conteúdo importante para vocês, estudantes do ensino médio. Olá, jovens e jovens, tudo bem? Beleza de Deus a todos vocês? Meu querido, tá aqui a receita do bolo bonitinho para você, que é a habilidade BNCC, não é? E dentro desse foco aqui, eu vou dar um destaque no volume. Tem outras coisas bonitas aqui, tá? Mas volume é o nosso foco aqui de sólidos geométricos, ok? Qual que é o objetivo aqui? Mostrar um pouco essa parte teórica, claro que a matemática sem teoria também não caminha legal, não é? E em seguida fazer algumas tarefinhas bonitinhas para que você fique super fera aí na sua casa, tá? Portanto, então, caderno, lápis, caneta na mão, pantufa no pé e vamos que vai dar fé, beleza? Olha lá, volume de sólidos geométricos acontece da seguinte maneira. Eu gosto sempre de contar uma historiazinha, né? Por quê? Porque toda boa história começa com um belo assunto. E isso aqui, meu dom, você sabe. Se você olhar ao seu redor, na sua casa agora, no seu momento de lazer, você vê um monte de coisas que tratam de sólidos geométricos. É a bola, né, de futebol, né? É aquele tijolo lá da construção, né, que você pega lá para fazer o golzinho, para brincar bem legal lá no terrão, não é? É a casquinha de sorvete pós-jogo. Olha o tanto que é massa, não é? Bateu a bolinha, aquela pelada, agora sorvete para todo mundo, de casquinha de R$1 de preferência, não é não? Então, se eu for colocar para você aqui, eu creio que um dia é pouco, né? São tantos exemplos, tantas coisas para falar disso aí, sabe? Que de repente não vai caber nessa telinha e nesse tempo aqui com vocês. Mas ainda assim eu prefiro colocar um pouco a teoria, né? Então fica a teoria bonitão para você, ó. O que seria sólido geométrico, professor Silvio? Bem, são essas belíssimas figuras geométricas que vêm à sua cabeça aí, que ocupa todo o espaço ao seu redor. É ou não é? E já que a temática é estudar volumes geométricos, coloquei para você então essa ideia bem legal assim, ó. Aquela que vai lembrar poliedros, nome feio, né? Mas quando eu coloco aqui o cubo, o tijolo e tals, você vai lembrando. E aquela que lembra corpos redondos, o cano, né? Que mais? A sua caneta, né? E por aí vai, tá bom? Então vamos lá? Meu querido, como existem muitos personagens dentro dessa temática, eu vou colocar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 modelos parecidos aí de volumes de sólidos geométricos e você vai me acompanhando bonitinho, tá bom? Vou começar pela esfera, né? Dessas duas bolinhas aqui de ping-pong, ou 2 ovos cozidos, né? Ou 2 bolas de verdade, fique à vontade, tudo bem? E o cone é aquele carinha que mora logo ali, ó, tá? Que você vai lá encher lá, né? Aquela laranjinha, para um momento de muito calor, você fazer um refresco legal para você, tá? E tem também o paralelepípedo, que é o meu tijolo, né? Tijolo lá de casa, achei bonitão, tirei um retrato dele e trouxe para você mostrar bem legalzinho, tudo bem? Temos esses aí. Tem aqui então prisma, pirâmide, né? E assim por diante. Agora, deixa eu colocar para você como é que se calcula esse volume. Se for o tijolão, professor, tijolão ele tem 3 dimensões, não tem, professor? Se tem, aqui não dá para te mostrar legal, mas eu estou vendo aqui, ó, essa frentezinha bonitinha, a altura bem legal e outro pedacinho ali. Então, na verdade, acompanhando na minha mão, você tem 3 dimensões, não é? Então, você tem comprimento, largura e altura. E se eu quero calcular o volume desse paralelepípedo bonitão aí, não é? Eu vou fazer o quê? Vou fazer o cálculo literalmente de área da base vezes a altura. Ou seja, a medida de A vezes a medida de B versus a medida de C. Ponto, fechou a conta. Lembrando que unidade de volume são 3 dimensões. Então, metros cúbicos, centímetros cúbicos, quilômetros cúbicos, litros e tal para vocês. Tudo bem? Tenho também aqui, ó, o cubo, né? O cubo é aquela caixinha de presente, daquele relógio bonitão que você ganhou do presente de Papai Noel por aí, né? Ou aquele cubo mágico que você brinca aí com seus colegas, tá? O que o diferencia desse outro caso é que no cubo, todas as faces, né? Elas têm o quê? As mesmas dimensões. Todos os seus comprimentos, que a gente costuma chamar de arestas, tem o quê? Tem a sua mesma medida. Por isso que quando a gente calcula o cubo, a gente fala assim, ó, aresta ao cubo. Mas não deixa de ser, Dom, base vezes altura. Não deixa de ser a área da base vezes a altura, tá?
Então, independente se eu estou nesse tipo de modelo, se eu estou naquele modelo de lá, né, quando eu quero calcular, simplesmente a área da base vezes a altura aí para você. Viu que é super massa? Viu que é belezinha de Creuza? E sabe o que é massa? É porque são coisas do nosso dia a dia. A gente convive com isso aí todos os dias. O sofá da sua casa, né, a sua cama, não é? A sua caixa de calçados lá do seu Keds, do seu pisante, não é? E por aí vai, a sua lata de leite em pó, né? Se eu for colocar modelo aqui, um dia realmente ele é muito pequeno. Aprenda a ver na prática, na sua vida, aquilo que você está vendo com a gente aqui na telinha, tá bom? Tá? Professor Silvio, mas tem um tal de cilindro aí, uma tal de esfera, né? Como é que é isso aí, meu dom? Fala para nós. Está aqui, ó, caixas de sucos, leite, eu coloquei para vocês, canos de construção, tudo da ideia de sólido geométrico, não dá? Então, aqui, ó, isso aqui é um copo. Um copo você pode tomar um refresco, pode tomar um suco, pode de repente colocar lápis de cor, como eu coloquei bonitão, para ficar legal no retrato aí para você. Não deixou de ser o quê? Um corpo, né, um sólido geométrico bacaninha, não é? Onde tem a área da base, claro que a base ali ela é circular e tem altura. Então, caso eu queira calcular o volume desse corpo aqui, eu faço o cálculo da área de sua base e multiplico por quem? Pela sua altura. Tá lá bonitão, né? Só que como a base é circular, vocês conhecem isso de outros tempos comigo aqui, como é que você calcula a área de um círculo? Π raio ao quadrado. Então, a área da base é isso aqui, ó, π raio ao quadrado vezes a altura. Tudo bem? Professor Silvio, mas tem a esfera também, né? A esfera é aquele globo bonitão lá da sua escola, tal, aquela bola bonitinha lá, ou aquele ovo cozido, assim como você quiser imaginar. Usem a sua imaginação, Dom. O importante é que você saiba que aquilo ali é o quê? É um corpo, né, um sólido geométrico e que tem volume, né? E se eu quiser calcular o volume dele, olha que legal, 4/3 de πr ao cubo. O propósito aqui não é justificar essas fórmulas, mas mostrar que elas existem e caso eu queira fazer o cálculo desses volumes, você sabe como fazer. Basta treinar um pouquinho aí na sua humilde residência, não é não? Tá bom? Professor Silvio, eu tenho também umas figuras, né? A professora minha me disse outro dia, eu vi nos livros aqui, as figuras pontiagudas, né? Tipo o cone, a pirâmide. Como que a gente enxerga isso? Tá aqui, né? Um cone para você legal, tá bom? Tá aqui, ó, aquele cone do trânsito também. São modelos demais. Se você parar para pensar, não é trem demais, né? Tá aqui, ó, como é que se calcula π raio ao quadrado vezes a altura, 1/3, né? Então, as figuras pontiagudas, a gente dá muita atenção para esse terço aqui, ó. É sempre a área da base vezes a altura, dividido por 3. Não tem segredo, tá? Claro que depende da base, mas é outra história. Mas dividido por 3. Olha aqui a pirâmide, né? A pirâmide, eu queria trazer para você aquela pirâmide lá do Egito, de Kelpis, e aquela galera toda da história lá, né? Mas como é muito longe, o dinheiro estava pouco, aí eu fiz manualmente aqui de canudinho, fiz de papelão, tá? Tirei um retrato bonitão e trouxe para você. Tá lá, não deixou de ser um objeto pontiagudo. Então, caso eu queira calcular o volume dessa pirâmide, o que eu preciso saber? A área da base. Tá certo que essa base aqui ela é triangular, então depende do formato da base, né? E aquela outra lá é o quê? Uma base quadrangular, de 4 lados bonitinhos, viu? Mas o cálculo final é sempre qual? É sempre 1/3, ou 1/3, como quiser chamar, né? Que multiplica a área da base vezes a altura. Então, foca nessa ideia, tá? Figuras pontiagudas sempre será a área da base vezes a altura, só que dividido por 3, conforme eu coloquei aqui para vocês, bem bonitão. Tudo bem? Viu que não é o bicho papão? Viu que é super de boas? Viu que é belezinha de Creuza? Então, figuras pontiagudas, área da base vezes a altura, dividido por 3. Nunca se esqueça disso, tá? E a área da base pode o quê? Pode ser triangular, retangular, etc. E tal, para vocês. Tudo bem? Meu dom, bora brincar então um pouquinho? Até aí, beleza de Creuza? Até aí tudo certo, tudo tranquilo? Só de boa, só de bobs aí no seu sofá? Só? Então vamos lá. Ó, primeira liçãozinha 0 para fixar essa ideia. Uma caixa de presentes no formato de um cubo, ela tem a sua aresta medida em 30 centímetros, né? O volume dessa caixa em centímetros cúbicos é igual a quanto? Bem, eu sugiro o seguinte, olha só, meu chapa, desenha. Se você pode, o caderno é seu, a folha é sua, o lápis também é, né? Desenha. Vai lá, ó, e construa um cubo do seu jeito, tá? Não sei como é que fica o seu rabisco, mas é importante que você visualiza isso. Por quê?
O cubo aqui desenhado, você vai ver as suas dimensões. Ó, tá aqui uma aresta, tá aqui outra, não é? Então, é a área da base vezes a altura. Como as arestas são iguais, então eu posso dizer o quê? Que o volume vai ser essa aresta elevada à terceira potência, não é? Como a aresta mede 30 centímetros, a unidade no caso aqui é centímetros, vai ser o quê? 30 elevado à terceira potência, não é? A terceira potência de 30, como funciona, hein, professor Silvio? Seria 30 vezes 30 vezes 30. Não, professor, mas eu vou sofrer demais, não vou não? Vai não, meu dom, vem comigo aqui, ó, acompanha comigo. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Quantos zeros estão aqui? 3, 1, 2, 3. Ou seja, 27 mil em unidades de volume, não é? Que são o quê? Centímetros cúbicos. Viu qual que é? Sacou qual que é? Viu que é de boas? Né? Centímetros vezes centímetros vezes centímetros. Centímetros cúbicos, aí para você, bem perfeitinho, bem bonitão. Tudo bem? Beleza? Belezinha de crioulo, ok? Tranquila essa ideia de como se calcula? Dá para fazer mais uma, não dá? Então, bora fazer mais uma aqui com você. Ó, olha a lição 1. Eu tenho uma caixa d'água e essa caixa d'água em forma de um cilindro tem 12 metros de altura. Fechou. A sua base, ela tem 2 metros de raio. Tranquilo também, né? Qual é o volume que essa caixa d'água comporta? Quanto que eu vou ter ali, tá? Claro que eu vou responder para vocês 100 metros cúbicos, poderia ser em litros, viu? Mas deixa quieto em metros cúbicos que tá bom. O dia hoje é sexta-feira, de boas, né? Então vem aqui assim, ó, tá o cilindro desenhado para você, imagina que é uma caixa d'água, né? Tá aqui, viu? Tá legal, igual a caixa d'água aí do conjunto onde você mora, da sua residência, não é? E observe você que a base dela é uma base circular. Então, a base sendo circular, o que você faz? Calcula a área dessa base, que é π vezes o raio elevado ao quadrado, tá? O volume é sempre a área da base vezes a altura. A área da base vezes a altura, como a base ela é circular, π raio ao quadrado. Fechou? Então, lá. O π é o seguinte, esse π é um valor que você nunca precisa preocupar com ele, tá, Dom? Pode ser 3,14 sempre, né? Geralmente as provas, os exames nacionais, te dá tudo isso aí. Mas se você quiser trabalhar, trabalhe, se não, deixe em função disso também, que tá tudo certo, tá tudo perfeito, tá bom? Tanto que eu deixei assim, né, tá? Aqui, o raio 2 metros, ok? Cuidado, viu? Metros combina com metros, se tiver alguma coisa diferente, tem que fazer essa mudança. 2 ao quadrado é o mesmo que 2 vezes 2, isso vai dar 4. E o 4 vezes 12, que é de altura, é igual a 48, né? Então, o volume será 48 π unidades em metros, no caso aqui, cúbicos, viu? Só reforçando o volume, centímetros cúbicos, metros cúbicos, milímetros cúbicos, litros e tals, e tals, e tals. Beleza? Meu dom, agora, se você quiser, como eu disse, caso seja preciso, não é o caso aqui da nossa tarefa, né? O valor do π é considerado quanto? 3,14, uma vez e sempre, amém por todos nós. Tudo bem? Beleza? Belezinha de Creuza? Dom, viu que é massa, viu que é tranquilo? Tranquilaço? Aprendeu, guardou bem? Então, vou fazer o seguinte, né? Bons estudos, continue estudando aí na sua casa, passe isso limpo, viu? E não saiam daí, pois após o intervalo teremos aula de linguagens e suas tecnologias com o professor Ivair, para você que é estudante de ensino médio. Até a próxima, forte abraço e tudo de bom.